Você vê que então a irmã indo para casa e ela é surpreendida por dois assaltantes na Colômbia. E então o assaltante rende ela e começa a procurar então coisas nos pertences dela para ver se acha alguma coisa. Ele começa a procurar e ela se ajoelha e começa a orar, né? Com a atitude de uma pessoa fervorosa, né? Então ela começa a orar e começa a clamar pelo nome de Jesus e ele procura. Começa a procurar e continua procurando, não encontra nada de valor, continua procurando e o outro assaltante ali esperando na moto, impaciente, né? Impaciente, e ela continua procurando. E o assaltante então toma a Bíblia dela, o companheiro, e aí ele aponta a arma para ela, né? E tenta disparar 2 vezes, de novo. De repente ele cai ao chão e o outro assaltante sai correndo. Ele começa a ter o que parece ser um ataque epilético. A gente sabe que não é um ataque epilético, tá? Ele mesmo fica endemoniado aí, ou seja, fica possesso por espírito maligno. E a irmã começa a orar por ele, né? Começa a orar, interceder. Ela toma a Bíblia de volta e começa a orar a palavra, começa a orar ali por ele. E algo começa a acontecer, surpreendentemente, né? O assaltante começa então a se debater ali no chão, continua se debatendo e ela continua intercedendo, continua repreendendo, né, aquele espírito ali dele, espírito imundo, e ele se debate cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ela continua orando por ele, continua orando por ele, continua intercedendo, e ela vai ali, continua intercedendo, e ele se debatendo no chão, continua se debatendo, até que ele se levanta. Levanta meio tonto, acordoado, e ela continua orando por ele, e ela começa então a pregar para ele, começa a falar com ele tá falando com ele de pé, e ele então se rende a Jesus. Literalmente, ela acabou de ganhar uma guerra espiritual. Isso foi um exemplo muito claro das nossas batalhas espirituais com os espíritos dos Néfilis. Nesse caso, que acabou possuindo a vida desse rapaz, cheio de brechas. Bom dia, pessoal. Vocês viram aí o vídeo do início, né? Uma guerra espiritual, uma batalha espiritual sendo travada por uma irmã lá na Colômbia. E essas guerras já são antigas, né? Na época de Jesus a gente já via isso. E eu queria compartilhar exatamente, né, na sequência dos vídeos que eu vim gravando aí. Hoje o cenário está um pouco diferente, né? Sobre a questão das nossas guerras espirituais, as batalhas que vão ser intensificadas nos fins dos tempos, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. E eu queria compartilhar com vocês exatamente isso. Tem muita gente preocupada com muitas outras coisas, né? Mas esses vídeos vão ser bons, vão ser esclarecedores, para a gente ficar alerta para muitas outras coisas. Por exemplo, o início do vídeo aí, que isso que você viu vai ficar de uma forma intensa. Você precisa entender. Tem 2 origens, né? A gente já gravou muitos vídeos aqui, eu falei no vídeo passado sobre os Néfilis, Gênesis capítulo 6. Então, esses espíritos, né, são os espíritos dos híbridos que estão sobre a terra, espíritos territoriais, né? Eles não têm habitação no céu, e então eles estão sobre a terra e debaixo da terra, você vai entender, né? Eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre Hollow Earth, né? O mundo, o underground, vamos dizer assim. Então, como é que a gente sabe que isso é real? Ou como a gente sabe que isso, né, acontece? Porque anjos caídos é uma categoria. São os anjos caídos, né, que está citado na Bíblia. Judas, né, fala sobre ele. Apocalipse fala também. Inclusive a 5ª e a 6ª trombeta é a libertação de algum desses anjos. E um desses anjos que vai ser, né, o rei sobre o comando de um exército de Néfilins. É exatamente isso que está lá na 5ª trombeta. Um exército de Néfilins. Bom, hoje, atualmente, os Néfilins, eles possuem corpos de homens ou mulheres que estão, vamos dizer assim, fora da aliança e que estão debaixo de muita
impureza, imundície, né? Infelizmente deixando a sua vida ser conduzida e influenciada por esses mesmos espíritos. E você vê isso então claramente aí hoje no mundo. A gente tem um exemplo, por exemplo, né, de Jesus, vou deixar a passagem aqui, né, falando sobre exatamente quando esse espírito imundo sai do homem. Antes de eu citar essa passagem, eu quero só lembrar algo. Efésios 6, vou deixar aqui embaixo, aqui do lado, né? Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante, fala sobre a nossa batalha espiritual. Então ali ele cita bem claro, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, ok? Que está bem especificado. Então, uma categoria, né, de dominante desse mundo está nos lugares celestiais, ou seja, na região dos céus, ok? Sobre as nossas cabeças. E outra categoria está no underground, Hollow Earth, que são esses espíritos imundos e também estão sobre a terra. Bom, antes da passagem de Lucas, eu quero falar aqui sobre a passagem de Mateus 24, quando Jesus fala: destruirei esse templo, em 3 dias reedificarei. Respondendo a perguntas dos discípulos, né, sobre a questão do fim dos tempos, Jesus estava ressignificando o verdadeiro lugar de adoração, né? Assim como está lá também no Evangelho de João, capítulo 4, né? Que não adorareis ao Pai nem no Monte de Gerizim, nem em Jerusalém. Chegará o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele ressignifica agora que não mais em templo, mas dentro de nós, sendo lugar de habitação. E aí eu quero citar então essa passagem aqui de Lucas 11, 24 a 26, que diz que quando o espírito do imundo sai do corpo de um homem, né, ele anda por lugares áridos, ou seja, ao redor da terra, procurando lugar para habitar, ou tabernacular. E não encontrando, o que ele faz? Ele retorna então para a origem, da onde ele saiu, ou seja, para a vida daquela pessoa. E aí ele fala ali que o segundo estado do homem, que ele não preparou a casa dele para receber um outro tipo de habitação, se torna pior que o primeiro. Ou seja, literalmente, nós somos habitados ou pelo Espírito Santo ou por espíritos imundos, influenciados por espíritos imundos. Nós somos agora uma casa espiritual, uma casa que reside então em nós plenitude de Deus ou plenitude de demônios. Por enquanto é assim, tá? As coisas vão ficar mais acirradas para o futuro. E é onde eu quero começar a compartilhar algumas coisas aqui interessantes para vocês. Não deixando de citar a outra passagem que está em Lucas 8, do 26 a 56, conta então a história de um endemoniado gadareno, tá? Que ele andava pelos sepulcros e ninguém podia prendê-lo porque ele andava, né, tinha uma força sobre-humana. E detalhe que quando Jesus chega ali em Gadara, ele se manifesta. Na realidade era uma legião de néfilins nele, ou seja, legião de demônios. E o que acontece ali então, já leram a história, mas o que quero compartilhar no versículo 31 tem uma peculiaridade. Eles rogam para Jesus não expulsar eles e mandar eles para o abismo. Por quê? Porque o abismo é uma prisão espiritual e eles não querem ir para lá. Ele falou assim: manda-nos para as manadas de porcos. Por quê? Porque se eles entrassem nos animais, com certeza os animais iriam ficar enlouquecidos, iam acabar morrendo, como aconteceu, se precipitaram ali no despenhadeiro, e eles ficaram então vagando novamente pelos lugares áridos, ok? Jesus permitiu isso. Por quê? Porque há uma batalha espiritual ainda sendo travada desde a época de Jesus, ou desde antes da época de Jesus, e até hoje está sendo travada. E ela vai ficar mais intensa. E é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui. A questão que eu creio, e eu vou gravar um segundo vídeo, né? Esse aqui é uma introdução, que eu vou estar falando sobre as tesouras genéticas. Hoje, esses néfilins habitam em corpos como os nossos, temporariamente, provisoriamente. Ou seja, porque nós temos então uma legalidade para expulsá-los desse corpo, ou de qualquer corpo que ele esteja possuindo de seres humanos. Porém, o que eu acredito, e o que a Bíblia nos afirma, é que haverá dias, na quinta trombeta, onde um anjo, ou um demônio, né? Demônio não, né? Demônios são os néfilins. Mas um anjo caído vai receber a chave do poço do abismo, está escrito lá, é a quinta trombeta, e ele vai então libertar 200 milhões de néfilins que estão aprisionados nesse abismo, fora os que estão, né, sobre a terra. E eles então vão possuir corpos. E o que eu acredito serão corpos de um tipo de preparação genética, vamos dizer assim, uma manipulação genética,
Ou seja, algo que vai ter origem na Terra, não da forma como Deus estabeleceu, né? Homem e mulher, mas da forma que o homem brinca de ser Deus, entende? Então essa questão da manipulação genética, que já acontece há um bom tempo, ela vai ficar mais intensa. Na realidade, né, o Nobel do ano passado já mostrou isso, que essa descoberta do CRISPR, da tesoura genética, é uma forma então de codificação do DNA que é comparado então, é como se comparasse o telégrafo de antigamente com o seu smartphone de hoje. É uma tecnologia extremamente avançada para manipulação genética. Então, bom, o que eu creio é que literalmente, né, esses exércitos que vão se levantar nos últimos dias, essa forma, ou essa forma que é descrita ali, aqueles exércitos, vão ser sim algo, né, que vai estar preparado para ser o receptáculo definitivo, tá? Não mais temporário ou provisório como o corpo de um humano, mas um receptáculo definitivo desses Néfilins. Ou seja, eles vão habitar esses corpos definitivamente, ou seja, eles vão ter corpos literais na Terra. Hoje eles não têm mais, mas está sendo preparado para que eles venham ter corpos. Esses 200 milhões de soldados não são soldados humanos, não são. Será um tipo de hibridismo criado para ser receptáculo final ou definitivo para esses exércitos que vão lutar a guerra do Armagedon no final, ok? E os humanos participarão disso, de alguma maneira, vão ser escravizados, ou seja, aquela era de Néfilins, como aconteceu nos tempos de Noé, que eu já cansei de falar isso aqui, vai retornar novamente, de uma forma mais intensa, entende isso? Amanhã eu vou gravar um vídeo explicando esse procedimento do Cristo, apesar que eu já gravei esse vídeo, tá no card, mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão das tesouras genéticas. Amanhã eu volto com outro vídeo, ok? Então, a gente vai dar sequência nisso. Nós vamos entrar então agora nos 7 selos e depois nas 7 trombetas, para finalizar com as 7 taças, ok? Nesses vídeos aí que eu vou seguindo uma ordem cronológica aí para a gente entender o que está vivenciando hoje, né? E que é que nós devemos então estar preparado ou não para o que e como, né? Não de uma forma sensacionalista, não, mas de uma forma bíblica, uma sequência bíblica, né? Que a gente possa entender, ok? Shalom, fique na paz.